Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast do Comércio. Eu sou a Lisiane Rodrigues e por aqui nós falamos sobre negócios, empreendedorismo e muito mais. E eu já quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like e comentar, porque eu tenho certeza que esse episódio tá incrível. Eu também já quero deixar aqui o meu agradecimento especial aos nossos patrocinadores que fazem ser possível o nosso episódio de hoje. A Helio Games é uma loja que tem tudo do mundo dos games, PlayStation, Xbox, acessórios, tem aparelhos novos e seminovos também. Gente, que atendimento maravilhoso. Confere lá com eles então. Também a querida Rose Prado, moda feminina. Vocês me veem aí desfilando com os looks e ela tá com uma coleção maravilhosa, ótimos looks. Então, assim, gente, tá valendo a pena conferir. Também a Cris Uniformes, que é da cidade de Viamão. Ela faz uniformes, fantasias, empresas, aventais, escolas. E ela também entrega para todo o Brasil. Cris Modas Uniformes. E também a Elidiana Kaiser, cartomante, que ela auxilia mulheres a enxergarem a própria alma e a terem sucesso financeiro. E ela tá com um novo ritual de merecimento financeiro que vai ser agora em julho. E agora eu quero chamar a nossa convidada especial de hoje. E a gente vai falar sobre troca de carreira. E ela teve, gente, uma troca de carreira super radical. Uma história muito interessante, motivadora, inspiradora para você. Que é a Luciane Couto. Luciane, muito obrigada, Lu, por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje, contando um pouco da tua história. Eu é que agradeço pela oportunidade do espaço, parabéns a vocês pelo programa. E tô aqui para dividir um pouquinho disso com vocês. Me diz tudo que tu quer saber que eu tô aqui, pronta para te atender. Ai, que maravilha, Lu. Tenho certeza que a gente vai conseguir motivar e inspirar muitas pessoas. Às vezes a gente fica assim, ai, será que eu faço? Será que eu não faço? A gente sabe que as coisas da vida, às vezes, é um risco, mas a gente só consegue conquistar quando a gente tem, às vezes, essa coragem, né? De arriscar, né? De ir pra cima, de fazer, de mudar. Porque se a gente não mudar, a gente nunca vai saber, a gente nunca vai ter o diferente, ou talvez o inesperado, né? Exatamente, as pessoas às vezes pensam fazendo a mesma coisa todos os dias que elas vão colher resultados diferentes. Isso não existe. Para tu colher resultados diferentes, tu tem que mudar. E a minha mudança foi realmente, foram mais de 30 anos sendo CLT, sempre trabalhando como seletista, ganhando salário, e de repente eu mudei e resolvi encarar o comércio e comprar uma loja no Pop Center, no Camelódromo de Porto Alegre, o que realmente causou estranheza para todas as pessoas que me cercam, meus amigos, minha família. Nossa, como? Da onde? Tu com uma carreira incrível, sendo advogada, trabalhando num ambiente seguro, tranquilo e estável, resolve mudar para o comércio. Foi isso que eu fiz, gente. Isso tu fez, Lu. Foi exatamente isso. Sei que tu já falou, já deu um resumo aqui, nossa introdução ficou maravilhosa com esse resumão aí. Mas eu quero, assim, te perguntar, quem é a Luciane Couto? A Luciane sempre gostou de trabalhar. Meu lema sempre foi: eu gosto muito de público, de pessoas, amo estar perto de pessoas. Eu trabalho desde muito cedo também, 16, 17 anos comecei a trabalhar. Comecei a fazer direito, comecei em banco, trabalhando como bancária. Durante muitos anos eu fui bancária, que foi uma experiência maravilhosa, crescimento profissional incrível. E depois fui trabalhar com o direito, porque daí eu comecei a fazer a faculdade de direito. Durante 6 anos, eu levei 6 anos fazendo a faculdade, e indo a São Leopoldo, trabalhando em 2 estágios, dormindo umas 4 ou 5 horas por noite, mais ou menos, e indo durante 6 anos, inclusive aos sábados, para São Leopoldo, que era onde eu estudava, fazia faculdade. 2 estágios em órgãos públicos, um de manhã e um de tarde. Isso é mais ou menos o início ali do meu processo, da minha carreira como advogada, como pessoa que trabalhava com o direito. E depois fui trabalhar com a política, coisa que eu nunca esperei. Apareceu uma oportunidade, um trabalho muito interessante, desafiador. Eu trabalhava em escritórios de direito na época, e apareceu uma oportunidade muito interessante, que foi na EPTC, na Empresa Pública de Transporte e Circulação. E aí as pessoas fazem cara feia: nossa, tu vai virar azulzinho, vai sair multando todo mundo. Não, não tem nada a ver. Eu fui para uma área administrativa, eu fui para a parte jurídica mesmo. E ao longo desse período, eu encarei alguns desafios.
como, por exemplo, eu estava há 1 ano e meio, 2, trabalhando no jurídico, numa zona de conforto, muito que era o que eu dominava. Chegou uma pessoa e disse: "Olha, eu vou te indicar para tu ser coordenadora de um setor". "Não, mas como assim coordenadora? Eu não mal me coordeno". "Não, não, mas tu tem perfil de liderança, eu tô precisando de uma pessoa que aceite desafios". "Não, eu não tô preparada, não sou essa pessoa, não é comigo". E eu lembro muito bem que eu disse: "Não me indica". Eu falei pra menina: "Não me indica, não dá o meu nome". E ela, muito ao contrário, foi lá e aí me chamaram. E na época a diretora dessa empresa me ligou, era uma pessoa muito forte, uma mulher muito de uma representação muito, assim, presente forte nessa questão, né, de força, digamos assim, feminina. E ela me ligou, ela não me conhecia e disse: "Olha, Luciane, eu não te conheço, mas me deram o teu nome como uma possível indicação para uma coordenação de setor, e eu gostaria que tu viesse aqui para me conhecer". Assim, uma coisa meio radical, meio do tipo: "Vem que eu quero saber quem tu é". Eu fui, morrendo de medo, tremia. Uma menina, né, não tinha 30 anos, e aí eu fui. Naquela ocasião eu sentei, ela disse: "Olha, eu não sei quem tu é, não te conheço, não sei de onde tu veio, mas eu tenho boas referências a teu respeito. A pessoa que trabalha nesse setor, que é da minha mais alta confiança, tá indo embora para São Paulo, vai casar, e tu vai pegar o lugar dela". E eu disse: "Mas eu realmente não estou preparada. Acho que fulano e beltrano poderiam se encaixar melhor nesse". "Não, Luciane, tu não tá entendendo. Ou tu aceita o desafio ou tu pode passar no departamento pessoal na próxima semana". Assim. "Tá bom, claro que eu aceito o desafio. Vamos encarar". Foi nesse nível, assim, a conversa. E ela disse: "Pode passar lá, já leva os teus dados que é pra eu saber qual a tua expertise, no que tu tá acostumada a trabalhar. Me disseram que tu trabalha com estes pontos que eu preciso". E eu acabei indo e aceitei, encarei o desafio. Enfim, foi um crescimento muito maior do que eu imaginava naquela ocasião. Lu, isso foi exatamente. Tu me leu uma frase, antes da gente começar aqui o nosso episódio, tu me leu uma frase que tu achou que sim, que se identificava comigo e contigo. E isso, eu lembrei agora, tu contando isso, lembrei dessa frase. Tu pode ler pra gente? Ah, com certeza, calma aí. Deixa eu pegar a nossa frase Porque linda. é justamente isso, né, que acontece. Eu vou ler aqui de novo o nosso título de hoje. Que é realmente. Gente, que incrível, tô achando isso maravilhoso. Da administração pública. Eu nem imaginava que tinha tanta história, Lu. E eu sei que tem muito mais ainda. Da administração pública para o empreendedorismo. Eu Exatamente. amo a área do direito. Eu comecei a estudar direito. Na verdade, eu me formei em técnica em administração. Mas, assim, por muito, sim, contra o meu gosto. Eu sempre quis fazer direito, era o meu sonho. Eu gosto das coisas justas e corretas, as coisas certas. E eu achei que essa seria a minha área. Eu ainda estudaria, terminaria pelo conhecimento, porque eu amo o conhecimento assim, da área do direito, né? Mas todo mundo já sabe, né? Que eu sou da publi, eu sou do marketing, eu gosto de falar, de fazer propaganda, né? Mas, assim, é uma área que eu gosto muito, que eu admiro, assim, bastante. Eu gosto muito de pessoas, gosto de estar cercada de pessoas, sempre gostei muito, mas eu nunca achei, nunca acreditei que eu tinha perfil de liderança. Nunca imaginei. Tinha feito alguns treinamentos na época que era bancária, tinha participado de um ou outro cursinho rápido desse, mas nunca imaginei que eu seria, né, alçada a um cargo de coordenação. E aí dentro disso eu ainda alcei a um cargo de gerência. E também fui substituta de diretores nessa empresa, por curto período, mas foi também uma experiência incrível e aprender é muito bom. Isso ao longo da minha vida eu venho vendo e assistindo e, enfim, aprendendo todos os dias. Eu acho que eu tenho uma ânsia de aprender, que nem eu vejo muito isso em ti, uma ânsia de querer aprender, de conhecer, de adquirir conhecimento, né? Essa fome de aprendizado, ela faz parte de mim. Eu tenho vontade todos os dias de aprender alguma coisa diferente. Eu também. É muito São legal. algumas frases que eu tinha dito, que é o sinal de alta vibração, né, de pessoas que contêm alta vibração. As pessoas olham pra você, naturalmente elas te olham. Crianças gostam de você. Os animais se sentem seguros perto de você. Estranho contam as suas histórias, sem te conhecer. A energia do ambiente muda quando tu entra.
Você irrita pessoas tóxicas. Por que que tu irrita? Porque tu é autêntico. As pessoas invejam você e você nem sabe por quê. Gente, eu lembro, deixa eu contar rapidinho pra vocês. Eu lembro de uma coisa muito interessante. Eu tinha muitos amigos quando eu era jovem, adolescente, 14, 15, 16 anos. Eu tinha muitos amigos meninos. Os amigos do meu irmão, eu tenho um irmão, viviam perto de mim, eu vivia rodeada de meninos. E as meninas, normalmente, eu tinha poucas amigas, muito poucas. E várias me odiavam. E eu não tinha ideia do porquê elas me odiavam, mas me odiavam. Queriam me bater, me prometiam, me davam apelidos. E aquilo, eu não sei, na época não se chamava de bullying, não tinha muito isso. Hoje tem, né, essa nomenclatura, enfim. Mas eu sofria com aquilo. E eu não conseguia entender por que que as pessoas não gostavam de mim. E agora, muitos anos depois, houve um reencontro de algumas dessas amigas num bar, numa conversa de bar entre elas. Uma delas disse pra mim: tudo me irritava em ti. Teus cabelos, a tua pele, tudo me incomodava. E eu pensava, mas por que eu tenho 1,5 m? Eu sou um toquinho de pessoa, né? Ai, Lu, não sei, tu tava sempre de bem com a vida, tu era uma pessoa de energia boa, alegre, divertida, tava sempre alto astral. Tudo nos irritava. Gente, eu não tinha a mínima ideia disso. Eu não tinha noção de que o fato de ser essa pessoa, sei lá, alegre, divertida, brincalhona, irrita as pessoas, incomoda. Esse tipo de presença tende a incomodar quem não tá suficientemente seguro. E olha que eu era insegura, porque na fase da adolescência quem não é inseguro? Ah, porque eu tô gorda, porque eu sou baixinha, porque eu tenho isso, porque meu cabelo é feio. A gente tem 1000 fantasmas na cabeça na adolescência. E eu tinha todos os fantasmas que essas mesmas meninas tinham. Mas eu tentava brigar com eles, lutar com eles e fazer, eu vou ficar bem. Eu vou dar um jeito de ficar numa boa. Eu acho que todo dia a gente precisa acreditar, acordar e te automotivar. Sempre te... Quando eu resolvi que eu ia trocar do direito, eu fui muito julgada. Essa já é a nossa próxima pergunta. Muito. Eu vou deixar aqui, então. A gente já falou, né, quem é a Luciane, maravilhosa. O trabalho anterior a gente já falou também, né, que trabalhou na administração pública, na política. E aqui a pergunta próxima é: o que te fez querer trocar de área? Trabalhar com a política tem prós e contras. Durante muito tempo eu sou das pessoas que, se eu vou fazer algum tipo de trabalho, e não importa qual seja, se eu tiver que tirar um lixo de banheiro, tu pode ter certeza que eu vou fazer da melhor forma. Eu vou botar a minha energia e aquele lixo vai ficar impecável. Eu sou assim também. Eu não sei fazer pela metade, eu não sei me dar pela metade. Essa não sou eu. Ou eu me dou por inteiro e me jogo de cabeça, nem que eu caia do precipício, mas vamos lá. Então eu sou essa pessoa, e isso não vai mudar em mim. Na época que eu trabalhava com política, eu tinha que fazer campanha. Só que eu nunca sabia para quem eu ia fazer a campanha, porque como eu não era política de carreira, e eu não adotava uma bandeira de uma pessoa que estava o tempo todo me indicando, eu não tinha, digamos, um político que o tempo todo me segurava, como grandes cargos, e como a maioria dos cargos em comissão exigem, sempre vai ter um político que vai ter uma conexão muito forte com ele, tu vai ter algum tipo de trabalho com ele, e tu vai acabar fazendo política para ele em épocas de campanha. Então, a cada 2 anos, eleição para prefeito, eleição de governo, eu tinha que estar lá trabalhando, pegando uma bandeirinha de alguém, porque me pediam, e indo para a esquina. Então, todo ano, a cada 2 anos, durante mais ou menos um mês, que é o período de campanha eleitoral, eu tinha que estar fazendo a campanha. Eu odiava. Mas se tu me perguntar se eu fazia sem sorriso no rosto, tu tá extremamente enganada. Porque pra fazer até isso, e olha que as pessoas são hostis com a gente, porque ninguém hoje quer debater política na rua. Ela tá muito polarizada, é muito extremismo. Então, assim, aquele que quer o equilíbrio, ele não tem muita vez. E eu gostava mais do equilíbrio, sempre gostei muito de equilíbrio, em tudo na minha vida. Eu tinha que fazer campanha. Aquilo tava começando a me machucar. Aquilo. E aí, a cada 2 anos, tu tem a iminência de sair. Porque o cargo em comissão, ele é circulante. Então, a cada 2 anos, eu sabia, bom, talvez eu não esteja aqui daqui 2 anos. Então, aquela insegurança começou a mexer muito comigo.
E quando eu comecei a deixar de acreditar do espaço que eu tava, porque tu tá num lugar, tu tem que acreditar nele. Tu tem que acreditar em quem tá na tua volta. Tu tem que ter aquela coisa de esse cara eu vou seguir, ele é meu chefe, ele é meu líder. Eu tenho muito isso, eu me inspiro na pessoa que tá acima de mim. Eu deixei de ter essa inspiração. Ela caiu. E aí eu não tenho mais aquele sangue, não tenho mais aquela admiração, aquela vontade de estar. E aquilo começou a baixar com o passar do tempo. E eu digo, cara, eu tenho que procurar uma coisa diferente. Eu tenho que ir atrás de algo que me renove. E o meu marido, que eu amo de paixão, disse, olha, tem uma loja assim assado, um amigo meu tá vendendo, vão para outro ramo, vou comprar para nós. E eu, não, eu não quero, nunca trabalhei no comércio, tu tá louco. E ele disse, não, tu vai trabalhar, porque vai dar certo, nós vamos colocar tu e o teu filho, o Enzo, né? Vocês dois vão assumir essa loja e tu vai ter um gás novo, um desafio diferente. Diferente? Eu disse pra ele, que diferente? É outro mundo. Eu tô saindo da água e vou misturar no azeite, como assim? Não, porque tu gosta, tu é do desafio. Gente, primeiro ano achei que eu ia chorar todos os dias, né? Que ano que foi, Lu? Foi um ano depois que tava acabando a pandemia, 2022. A gente assumiu lá a loja no Camelódromo em fevereiro de 2022. Tu pensa na mudança radical. Eu segui por um período ainda tentando conciliar o meu trabalho na empresa que eu trabalhava com a loja. Deixei o meu filho lá, ele controlava, ele abria, ele fechava e eu ia em intervalos de almoço, final do dia, início da manhã, quando eu podia. Mas eu vi que não tem como o dono não estar no negócio. Isso é vital. Não vai fluir da mesma maneira, Não. né? Não tem Ele a era um mesma- menino, 18 anos, saído do ensino médio, sem um expertise, sem um pingo de experiência, nunca tinha trabalhado. Eu joguei ele no mar com os tubarões. E é isso, o comércio. E no Camelódromo, que é pop center, né? A gente hoje é lojista, paga aluguel, paga condomínio. Não é mais um camelódromo. Camelódromo é na rua, estender um tapetinho, vender ali. Não desmereço, é uma profissão que exige muito, muito deles. Só que hoje a gente subiu, né? Tem um local específico, a gente paga aluguel das lojas, o condomínio. Só que ali, todo mundo que veio já tinha experiência. Ou 99% das pessoas dali com uma experiência de comércio gigantesca. E a gente chegou ali, verde, cru, sem ter a mínima noção, sem saber absolutamente nada. Sabe o que é te largarem num lugar e tu não ter a mínima noção de como tu tem que conduzir ele? E aí começa a vir o desafio, né? Ou eu continuo na minha zona de conforto, porque eu permanecia sendo, né, empregada, ganhando um salário razoavelmente muito bom, ou eu largava todo aquele conforto, aquela zona de conforto que eu tava e vinha e assumia o negócio que eu tinha. E não era uma lojinha, era uma loja. Eu odeio quando as pessoas dizem, eu tenho uma lojinha. Não, tu tem uma loja, se tu tem um MEI, tu tem um CNPJ, tu é lojista, tu é um empresário. Então assumir esse papel foi muito desafiador pra mim. E falando, Ainda é, Lu. E falando em desafiador, eu gostei muito da frase que tu usou de estar num mar com tubarões. Eu me lembrei também da minha troca de carreira. Eu achei e realmente queria, assim, ser CLT a vida inteira. Eu achei que eu ia ser, nunca tinha almejado ser empreendedora. Somos duas. E aí, imagina, eu lá com 21 anos, me formei em técnica de administração. E eu também trabalhei no Camelódromo, né, no Pop Center. Trabalhei lá e sempre gostei de vender e de me comunicar. E mesmo que não fosse algo que eu realmente quisesse fazer, como tu falou, Lu, eu fazia o máximo assim que eu podia e com um sorriso no rosto. Eu me lembro uma vez eu tava limpando uma prateleira de uma farmácia e bem feliz, assim, sabe, limpando todos os cantinhos, assim, e o meu gerente vê, por que tu faz isso tão bem? E aí, eu creio em Deus, eu tenho fé, assim, eu né? Também. E aí eu falei assim, olha, eu aprendi, né, ali na Bíblia, que se a gente for fazer algo, se a gente se propõe a fazer algo, tem que se fazer como se fosse pra Deus, então tem que ser da melhor maneira. E falei assim, com o olho brilhando, ele ficou incomodado com aquilo, aí bem a frase que tu falou, né? As pessoas se incomodam contigo por nada.
E essa frase, ele está num mar com tubarões. Quando eu troquei de carreira, que eu abri meu primeiro negócio, que também foi uma loja. Era uma loja pequena, mas eu sempre dizia, o meu negócio, é minha loja, né? Era a MEI, que foi no centro de Viamão. Era uma galeria, era a última loja da galeria. Peguei empréstimo de microcrédito para abrir, peguei mercadoria, assim, comecei assim como eu pude. Só que o que aconteceu? Eu realmente estava no mar com tubarões. E Lu, olha o que aconteceu. Graças a Deus, eu sempre tive esse tino para vendas, né? Me comunicar. E eu sempre anunciava o que tivesse, assim, de marketing na cidade. Carro de som, revista, panfletagem. Naquela época era 2013. Eu fazia as publicações, era mais Facebook, os marketing na época. Eu imprimia o boleto, ia na lotérica pagar para patrocinar. Eu fazia tudo, assim, para ter. E eu tinha, graças a Deus, bastante resultado de vendas, porque eu investia e tinha um ótimo retorno. Aí o que aconteceu? Os tubarões começaram a se incomodar, né? Lu, recebi uma visita, que depois eu fui saber que não era uma visita, era uma denúncia, da Receita, não sei se era Receita, eram fiscais da prefeitura. Eles chegaram na loja e falaram, a gente se apresentaram, a gente é fiscal, a gente precisa das tuas notas fiscais, dos teus documentos. E eu bem tranquila, super feliz ali, não, tudo bem. Entreguei as notas, né, todos os meus documentos. Eles olharam, eu lá com 21 anos, eles olharam a loja, elogiaram, era uma mulher, eles elogiaram, ai, parabéns pela tua loja, muito bonita, mas a gente quer te falar uma coisa. Eles viram que eu tava assim boiando, eu não sabia o que tava acontecendo, né, eu prontamente atendi. Eles assim, olha, a gente só quer te falar que isso não é periódico, tá? Isso que a gente tá fazendo aqui foi por causa de uma denúncia que fizeram de ti, e foi daqui de dentro, só pra tu ficar sabendo, assim, né, tipo, só pra tu ficar sabendo aonde que tu tá, né. E eu fiquei assim, eu pensei, por quê? Eu nunca fiz nada pra ninguém, pelo contrário, se eu sou a última loja, todo mundo que eu atraio pra cá, todos os clientes vão passar por todas as lojas primeiro pra depois chegar na minha. É uma forma, só que as pessoas têm uma visão tão pequena, as pessoas pensam tão pequeno que não vê que era algo bom pra todo mundo, mesmo que que eu comecei a incomodar porque eu vendia, assim, bastante. E eu me dava super bem com todo mundo, aí todo mundo, quando os fiscais saíram, ai, aí, como é que foi? O que eles queriam? Eu falei, eles queriam ver as notas, eu tinha nota de tudo, eu tenho, né? Porque as lojistas de lá, uma vez falou, eu falei, eu bem ingênua, né, achando que ela ia querer me ajudar. Ai, tu tem fornecedor, como é que tu faz? Ela, não, eu tenho os meus fornecedores. Eu falei, não, tudo bem. Não me falou quem eram os fornecedores. Fui lá para São Paulo fazer compras, tava lá na feirinha da madrugada, só olhando porque eu gostava de comprar nas fábricas, eu tinha as fábricas que eu comprava lá. E aí eu dei de cara com a mulher que disse que tinha os fornecedores, lá ela com um sacolão, assim, dela tomou um susto. Eu não tenho nada com isso, né, mas ela tomou um susto, ela, porque eu não posso falar que eu compro aqui, não sei o quê. Daí eu falei, não, por mim tudo bem, né, eu não tenho nada com isso. E, feirinha da madrugada, não tem nota, né? Então, o que eles acharam? Se eu via a Lizzie lá, então ela deve ter um monte de coisa sem nota, vamos denunciar ela pra fechar essa loja dela, né? E aí foi isso que aconteceu. Mas não desisti, continuei firme, né? Engoli o choro, né? Continuei sendo eu mesma, continuei brilhando. Passou um ano, troquei de loja, fui pra calçada, daí também, né? Foi um sucesso, sim. E nada me deixou assim, nada tirou o meu sorriso, sabe? Continuei, Lu. Não deixa tirar o teu sorriso. Eu fiquei sabendo há poucos dias lá no camelódromo que fizeram apostas que eu não duraria um ano lá dentro. Capa, sim, eu acredito. sim. Eu acredito. Sabe que eu fiquei tão surpresa porque, claro, eu sempre fui uma pessoa que gostei de me arrumar. Eu gosto muito, né? Eu acho que a presença da gente, ela marca muito, ela é marcante. Eu sempre tive bom gosto, então eu gosto de me arrumar. E aí eu fiquei sabendo que alguns lojistas, entre eles, apostaram, essa dondoca não vai durar um ano aqui dentro porque ela não tem perfil. Bom, eu tô indo pro 4º ano, graças a Deus, mas não é fácil. Camelódromo é uma coisa que exige muito, porque o público que vai lá, ele já quer pagar barato, enfim. Mas esse desafio, eu acho que é o que me move, acaba me movendo ali dentro. Mas quando eu soube, eu fiquei pensando, mas eu não fiz nada pra ninguém, eu sou sorridente, eu sou alegre com todo mundo, eu desejo bem pra todas as pessoas. Eu acredito que a concorrência, ela regula o mercado. Eu acho que quanto mais lojas, quanto mais coisas dentro de um shopping, de um centro comercial, ou seja, na rua, mais o mercado se regula, é mais interessante para o consumidor, ele vai atrás de oportunidades e de muitas coisas, ele quer
coisas pra olhar, vitrines. Ele não, imagina, ele vai pro centro, tem 2 lojas. Ninguém vai pro centro. Se tivesse 2 lojas no centro. Não, eles querem aquela quantidade gigantesca de opções. É isso que move o comércio e as pessoas não conseguem entender. Ai, vai abrir uma loja de roupa masculina na frente da minha e eu tenho… Que bom que vai abrir! Vai ter um bom atendimento ali, vai ter um bom atendimento aqui, ele vai ter um tipo de roupa e eu vou ter outra e tudo certo. E às vezes, assim… Tem cliente pra todo mundo. E às vezes eu vi, assim, às vezes as minhas clientes, que eram minhas amigas, que iam lá comprar de mim, às vezes eu não tinha a peça específica que elas queriam, e eu falei, olha, eu não tenho, mas eu sei que a fulana da loja lá da frente tem, sabe? E elas ficavam assim, ai, como assim? Ela tá me indicando. É que eu não via concorrência. Quando tu tem certeza, né, do que tu é, do que tu tem, do que tu atende, tu não tem medo, né? Tu não fica assim, ai, nossa, eu vou perder. Não, eu vou ganhar, eu sempre vou ganhar. Eu invisto, né? Não tem como. E tem outra coisa, tem pessoas que prezam muito pelo atendimento. Eu vou lá naquela loja, eu sei que é mais caro, né? Mas eu gosto de ir lá conversar, me sinto bem. Tem lojas que tu entra uma energia negativa, algo pesado, te atendem mal, né? Então, realmente o atendimento hoje também pesa bastante. E o primeiro atendimento que eu tive contigo, Lu, foi muito legal. E foi bem por acaso, né? Não sei se tu lembra, eu tava fazendo propaganda pra Joyce lá da Helio Games, que é a nossa patrocinadora também de hoje. E aí eu tinha saído de lá, tava com material, e o pessoal, e isso é muito bom, o pessoal sempre pergunta, o que tu precisa, né, aborda e tal. E eu acho que foi um dos meninos, não sei, foi um dos meninos que me abordou da tua loja, Prime Style. E aí eu falei, não, tô fazendo propaganda. Eu até pensei assim, né, eu acho que eles não vão querer, né, mas, eu tô fazendo propaganda, não quer fazer também? Não sei se foi contigo mesmo, Lu. Acho que foi contigo, eu acho que foi com os comigo. meninos. E daí eu disse, como assim propaganda? Como assim propaganda? E aí a gente nem é falante, a gente nem Aham. fala muito. A gente começou a desenrolar um assunto e conversar. E tu começou a me explicar o teu trabalho, o que que tu fazia. E eu disse, eu te quero. Aham. Eu quero que tu venha, E eu foi quero que tu assim, né? faça. Foi assim que a gente se conheceu. Tu tava falando e eu ia… que tu fez um empréstimo. Eu vendi o meu carro também, na época, pra comprar a mercadoria. Porque a pessoa que vendeu a loja… Não é fácil o início, né, no comércio, porque tu tem que ter investimentos. Como tu disse, tu investia para ter o retorno. A gente teve que fazer um investimento, então na ocasião a gente acabou vendendo também um carro, né, o meu carro a gente acabou vendendo para poder investir em mercadoria e abrir a loja. E é difícil esse primeiro ano de desenrolar, porque eu não recebia mais, né, gente? Para pensar, uma pessoa que durante 30 anos da vida dela, 30 anos para mais, sempre corriqueiramente naquele dia 1º, dia 5, recebia o seu salário. Tinha 13º, tinha férias, tinha folgas. De repente eu me vejo pensando 24 horas no meu negócio. Em como eu vou fazer isso frutificar, em como eu vou fazer isso crescer, em como isso vai melhorar, em como isso vai me trazer retorno. Porque administrar essa parte dos boletos existem. As contas estão lá. Só que eu não tenho mais um salário. Como fazer essa conversão do dinheiro que entra, do investimento, da reposição de mercadoria, do pagamento dos meninos, porque aí tinha o meu filho e mais um outro menino, trabalho com 2 pessoas, e o que sobra para mim? Como é que eu faço para eu ter o meu prolabore, né? Porque daí eu fui falar com o contador, enfim, eu procurei assim me rodear de pessoas que pudessem me ajudar e fui estudar. E aí eu fui estudar treinamentos, fui olhar cursos sobre empreendedorismo, o Senac me ajudou, um monte de coisas. Porque não é fácil esse início que nem tu disse. Eu tive que pegar empréstimo, uma tia me ajudou. Gente, é a coisa mais difícil do mundo hoje, no Brasil, aqui, ser empreendedor. Porque daí eu queria abrir tudo direitinho, que nem tu disse, e fiz. Abri o CNPJ, quero pagar os impostos, eu quero… Gente, daí não sobra. Aí não sobra, daí tu pensa, e agora? E agora tem que vender muito. Tem que trabalhar muito. Tem que, olha, saber entrar no mercado é uma coisa que não é desafiadora. E a nossa rede social hoje, eu não sei hoje, explicar né? o que é. Exato. A próxima pergunta era realmente a maior dificuldade, né? Que a gente já falou bastante sobre isso. Mas eu acho que hoje eu vejo, assim, que uma das maiores dificuldades que o empreendedor tem é de ter a rede social ativa. Porque eu vejo que isso faz as pessoas venderem, porque as pessoas estão sempre ali todo dia. Facebook, Instagram, hoje é mais Instagram.
E o social, eles querem ver a pessoa falando, as pessoas vestindo, dando um feedback. Eu achei muito legal, Lu, no teu perfil, né? O teu perfil pessoal. Tu fala bastante com o pessoal. E o pessoal, tipo, sente a tua energia. O pessoal quer estar junto contigo. O pessoal quer comprar junto contigo, né? Então, o que que tu acha, assim, da rede social hoje? A importância, a dificuldade que tu se deparou, né? Do marketing em si, né? Ou da rede social. Dificuldade? É... Todas, né? Pessoa tem mais de 50 anos. Sempre foi do comércio físico, presencial. Me criei vendo a minha mãe me levar nas lojinhas, ali no bairro Azenha, no centro. Então eu venho de uma educação que estava acostumada com a presença física nas lojas. E aí, de uns anos pra cá, claro que eu acho que na pandemia teve, né, uma explosão aí. Só que eu sou uma pessoa que eu preciso me educar, porque eu não era do mundo. Essa juventude, eu digo pro meu filho, isso aí é pra menores de 30 anos de idade. E ele ria, e os meus meninos ali que trabalham comigo, não, Lu, mas tudo... É um esforço gigantesco. Gigantesco pra quem vem de uma cultura, de uma educação que era diferente. Totalmente diferente. E hoje as pessoas ficam conectadas mais do que elas deveriam. Mais até. Então tudo elas consomem muito conteúdo. E eu vou dizer, eu admiro muito mais do que tu imagina esses blogueiros, essas blogueiras, essas pessoas que vivem disso, porque eles têm que ser criativos, criar conteúdo para um mês, para uma semana, não sei qual é a grade de trabalho que eles fazem, não sei como é que funciona essas planilhas que eles devem criar, né, porque eles patrocinam, enfim. Gente, mas tem que ter uma criatividade maior do que a gente imagina. Eu tento me conectar todos os dias com o público, primeiro porque eu gosto de falar. Eu adoro falar. É da minha personalidade, eu sempre gostei. Tenho facilidade, né, de me comunicar. E isso é muito bom. Isso eu acho que é uma coisa que nasce com a gente. Tu pode desenvolver. À medida que, né, eu quero me comunicar melhor, eu quero me fazer presente. Eu tenho estudado para poder me comunicar pelo Instagram. Porque uma coisa é eu estar aqui contigo, nós duas trocando conversa. Isso é uma coisa. Mas conversar com uma tela de celular, sem saber se as pessoas vão dar, e a gente espera o retorno, o ser humano espera a aprovação. Isso é a coisa mais certa da face da Terra. Nós todos buscamos a aprovação, seja das pessoas que a gente ama, seja dos nossos amigos, não importa, a gente quer a aprovação. O ser humano, por natureza, é assim. E quando a gente fala no Instagram, a gente quer o retorno. Quando eu recebo que respondem as minhas enquetes, ou que alguém me chama, adorei o que tu postou hoje eu me levantei ouvindo a tua voz e foi tão bom. Isso só me motiva. Isso faz com... Lu, me dá aí o link da tua loja que eu perdi, trocou meu Instagram. Lu, como é que tá a tua loja? Me conta. Quando eu tenho esse retorno, eu acho que é a coisa mais satisfatória que uma pessoa que resolveu entrar, né, também nesse nicho das mídias e dessa questão muito da internet. Isso é o retorno que eu acho que qualquer pessoa tá buscando. Na verdade, é isso. Maravilhoso também. Eu sei que vende bastante ainda hoje em dia no físico. A gente passa na frente de uma loja, a gente olha a vitrine, né? A gente entra. Funciona bastante. Só que o que acontece? Como tu comentou, na pandemia, o digital explodiu. Então, essas grandes marcas, né? Como a Shein, tem várias outras, elas estão todos os dias ali patrocinando, publicando coisas, roupas, de tudo que é coisa, né? E aí, o que eu falo pros meus clientes? As pessoas hoje, elas estão com essa facilidade da internet. Elas, tô precisando de tal coisa. Apareceu o anúncio lá da Shein, lá do Mercado Livre, é mais prático, vou comprar. Eu prefiro comprar de pessoas que eu já conheço, ou de loja que eu já conheço, porque eu prefiro experimentar, ver como que fica, né? Eu já consigo ver ali o tecido, se veste bem. Aconteceu com a minha madrasta, que ela comprou uma leg da Shein, nem foi barata, tá? Foi R$100 e poucos. Ela não conseguiu usar, era bonita na foto, só que não vestia bem. Ela deu pra mim, não conseguiu usar, não vestiu bem, e ela jogou o dinheiro fora. Só que mesmo assim, ela continua comprando. E eu pensei, nossa, se a gente tivesse algo, por isso o Guia Comercial de Porto Alegre, que eu tinha agora o podcast do comércio, a gente tá investindo, né, os empreendedores, os lojistas investirem no seu marketing. E
Eu sei que eu faço um valor super acessível, eu faço de todo o coração, porque eu também sou empreendedora, eu também fui lojista, eu sei que a gente precisa de pessoas que acreditem nos empreendedores, no nosso comércio local, que saibam fazer uma propaganda legal, assim, verdadeira. Nossa, esse produto é bom, esse produto veste bem, né? Não que a gente queira tirar o lugar da gente, né? Porque a gente tava falando agora, tem mercado para todo mundo. Mas que a gente precisa disso, a gente tem que se conectar. As pessoas, não, esse mês eu não vou querer, não, eu não quero. Aí parece que nossa, ela não quer ganhar mais, ela não quer vender mais, ela não quer o marketing. Tu não vai gastar com publicidade, tu vai investir, né? Aí esses dias uma cliente minha me perguntou, ai, como é que tu tem 11 mil seguidores? Como é que tu tá com 200 views, 200 mil visualizações? Eu falei, aí eu mostrei um print de vários seguidores que tinham entrado, ou de reel que eu tinha feito, ou de anúncio. Eu falei, eu invisto em anúncio e também em reels, em bastante publicações. Aí eu mostrei pra ela o porquê, né? Mas tem que investir, e claro, fazer aquele vídeo criativo, não qualquer vídeo, né? Passar aquela tua energia, né? Esses dias a Joyce, a gente vai fazer vídeos novos, né, na Helio Games. Ela me mandou, assim, uma ideia de vídeo que ela queria fazer. Daí eu falei, ai, legal, eu achei engraçado. Mas eu acho que vai ficar mais interessante, assim, mais autêntico. E se a gente fazer assim, 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 passei um roteiro meu, que eu criei, assim, sabe? Algo que eu sei que se eu visse ia me interessar e eu ia querer comprar aquilo, sabe? Então, eu acho que a gente realmente, como tu falou, a gente tem que ser autêntico, assim, sabe? Criar coisas novas, tá publicando e tem que investir pra ter retorno. Não é um gasto, é um investimento, né, hoje, o nosso marketing. Isso a gente tá sempre fazendo. Eu adoro fazer vídeo contigo, porque justamente tu fala bastante. E eu também adoro a tua loja, Prime Style. É moda masculina, né? Moda masculina, eu tô agora programando, né? A gente tem que estar sempre programando que eu quero muito ter a loja feminina também. Ainda tenho ideias, não consegui tirar do papel, mas elas vão vir, eu tenho certeza. Eu sempre jogo muito pro universo, porque acho que ele te dá o retorno na hora certa, sempre acredito muito nisso. E tu falou tudo, investimento é tudo. Não tem como hoje a gente fugir da internet, não tem como fugir do Instagram, das redes sociais. Elas impulsionam o comércio, elas envolvem. Eu tenho clientes hoje que não compram exatamente pelo Instagram, mas chamam pelo Instagram e caem no meu WhatsApp e eu acabo vendendo por ali. Então eu quero investir cada vez mais, eu quero aparecer nos vídeos, quero que tu me ensine, porque acho que essa troca, a gente aprender, eu já tenho uma outra parte de experiência, tu tem a tua jovialidade, essa juventude, essa energia, essa alegria que tu tem, ela é transmitida através dos teus vídeos. Também acredito muito que se não investir, tu não vai ter retorno. E as pessoas hoje consomem o dia inteiro os seus celulares. Elas param na sinaleira com o carro, elas olham o celular. Eu sei, eu tenho um menino de 21 anos que passa o dia inteiro conectado. Eu digo, para de consumir conteúdo, vamos produzir conteúdo. Porque o produzir conteúdo tem que ser criativo? Tem. Então eu admiro muito quem produz conteúdo. A pessoa que produz conteúdo tem que ser admirada. A gente tem que olhar e pensar, cara, quanto tempo ele passou pensando naquilo ali para colocar e tornar aquilo interessante. Gente, hoje a internet é isso, é tornar interessante. Porque onde a pessoa começa a te visualizar e achar interessante é onde ela para olhar. Se não é interessante, isso aqui não é interessante, eu não vou olhar. E ser interessante não é fácil. Não é fácil, a gente tem que ser criativo, tem que ser alegre, tem que ser divertido, tem que, enfim, ser autêntico. Isso que tu falou é um fechamento de rede social que é ser autêntico. Eu só olho coisas que são autênticas. Eu amo olhar pessoa, gente como a gente. Exatamente. Gente como a gente. Essa verdade, né, nos vídeos. A gente tem também a Ojas, que ajuda bastante as trends. E a gente tem que saber, gente, acabou essa trend, tipo, não tá mais valendo. A gente já cansou disso, né? Tipo, tá sempre trocando, né? Algo assim diferente. Eu tive um feedback muito legal essa semana de uma cliente. Eu tô com a calça dela, tu me elogiou. Ai, que calça bonita. Linda. E aí eu falei, é da Rose Prado, moda feminina, que também é a nossa patrocinadora de hoje. E eu fiz uns vídeos com ela mostrando que, gente, assim, olha, eu amo as peças que ela escolhe, assim, eu visto pra fazer a propaganda, mas a minha vontade é de levar tudo, porque é um conforto, a gente fica bonita, elegante. A gente gravou os vídeos, a gente postou, teve bastante comentários, o pessoal perguntando o tamanho, o preço. E ela me disse, Lizzy, vendi um monte. Tive um bom retorno, assim, de vendas com os vídeos. Aí eu preciso conhecer ela, tu tem que me apresentar. Tem que te apresentar. Vou adorar trocar ideia com ela. É maravilhosa. E Lu, a minha próxima pergunta, a gente já começou a falar, né, sobre isso, a gente pode continuar falando. São os teus projetos de negócios futuros, né? Com certeza. A gente certeza. tava falando aqui sobre moda feminina.
tu já comentou que tem vontade. Eu já Tenho. tive, tu me perguntou se eu gostava. Eu adorava. Fora que o lucro é muito bom. Tu já trabalha no ramo de confecção, hoje é masculino, né? Uhum. A ideia é futuramente o Enzo assumir essa parte da loja masculina. Embora eu goste, porque o público masculino ele é muito fácil, ele é muito tranquilo, ele é muito prático. Ele chega lá e ele sabe o que ele quer. Eu quero, preciso, porque o público eu preciso. Eu preciso de camisetas, eu preciso de jaqueta, eu preciso de bermudas. Ele sabe o que ele precisa. Ele vai lá e faz a compra dele. Ele é muito objetivo. A mulher não. A gente sabe como é que é, né? A gente gosta de um acessório, a gente quer ter 3, 4 calças, uma de cada cor. Só quero dar uma olhadinha. Isso! Então, e eu sou uma mulher que gosto muito de me vestir bem, gosto de roupas, gosto de acessórios. E a minha ideia é um pouco do meu jeito, porque eu vejo assim, eu tenho 54 anos. Eu vejo que mulheres de 54 anos, muitas vezes, não hoje, que eu acho que a mulherada hoje tá se cuidando pra caramba, tá bonita, vai na academia, enfim. Mas as mulheres, normalmente, chegam numa certa idade, elas começam a botar um estilo de roupa natural. Pra se adequar, né? A gente começa a ter gostos diferentes. Mas eu acho que a gente não precisa parecer uma pessoa mais velha. A gente pode parecer ser jovem, sendo elegante. Porque eu quero aliar isso. Eu quero aliar uma moda de beleza com elegância. Sem a gente parecer ter 54. A gente pode parecer ter um pouquinho menos. Não, mas com elegância. Mas falando de novo, desculpa de interromper, falando de novo, né, na Rose. A Rose também, ela já tem 50 e poucos. E Preciso conhecer ela. só que ela se veste também super bem. As peças que ela escolhe, tipo, não dá. As peças que ela escolhe, ela fica maravilhosa, ótima, com os 50 e poucos anos dela. E eu também, que vou fazer agora sábado Isso. 34. É uma moda atemporal. É isso que ela fala. Eu gosto de escolher peças que a gente pode ser aquelas peças coringa, que sejam atemporais, que dê pra todas as idades, né? Que sejam elegantes. E isso é legal, o que tu falou, eu já me visto bem, né? E antes de eu abrir minha loja, eu sempre gostei de moda, eu já gostava de todo mundo. Eu cantava na igreja, então eu ficava num lugar de destaque. Todo mundo elogiava. Ah, nossa, tu escolhe uns looks muito legais. Todo mundo já elogiava. Quando eu abri a minha loja, as minhas amigas todas foram assim, olha, foi muito engraçado que a primeira compra que eu fiz, eu nem tinha loja ainda, levei, as coisas estavam tudo na minha casa. Elas foram assim, colocaram 5 meninas num carro. Que legal. Não, botaram uma a mais, acho que então tinham 6. A minha casa era bem pequena. Eu não tinha conseguido botar preço em nada. Tava tudo na sacola, só que elas ficaram sabendo que eu cheguei de viagem. Ah, a gente quer ir lá. Porque elas sabiam, elas tinham confiança no meu gosto. Claro. Elas levaram quase tudo. E aí, depois daquilo que eu pensei, preciso de um lugar fixo, que seja de uma boa localidade, pra atender elas melhor, sabe? E olha só como que as pessoas julgam. Naquela época eu tinha 21 anos. Aí eu falei, bom, vou procurar uma loja que não seja tão cara, que seja bem localizada. Aí fui na imobiliária, na loja que eu tinha escolhido, né, que tinha me interessado. Fui na loja, na imobiliária, falei pro rapaz, olha, eu quero alugar essa sala comercial, né? E ele assim pra mim, tu acha que é bem assim pra abrir um negócio? E aí eu falei, nossa. Aí eu falei assim pra ele, não, eu nem falei que era técnico, né, mas eu falei, eu tô me formando em administração agora. Na verdade, eu já tenho uma loja, só que na minha casa eu já tenho clientes, eu só quero um lugar pra colocar a minha loja. Aí ele ficou em silêncio, assim, sabe? Teve várias coisas, assim, que por ele, só pela imobiliária, não ia dar certo. Eu não tinha todos os pré-requisitos ali que precisava. Então, o que eu pensei? Eu quero aquela loja. E eu vou conseguir. Eu sabia quem era o dono. Eu fui lá e falei com o dono. Ele já me conhecia porque ele era o mesmo, assim, que alugava para a farmácia onde eu já trabalhava. E ele me conhecia de eu atender ele, então ele já, né, já me conhecia dali. E ele veio assim pra mim. Ele não atendia ninguém, ele já colocou na imobiliária porque ele não queria atender pessoalmente as pessoas, assim, né, já era mais uma coisa. Ele é o dono da Mauri, a propaganda da Mauri Tintas. Uhum. E ele é um negócio de ser humano, né, de se colocar no lugar da pessoa. Talvez quando ele começou também ele teve a mesma experiência, eu não sei. Mas ele me recebeu, ele ouviu. Ele perguntou, não, o que tu tem? Ah, eu tenho esses documentos. Dele, eu vou alugar pra ti. Pode passar o que tu tem de documentos pra minha secretária, porque eu vou alugar pra ti. E aí, quando eu voltei na imobiliária, com um sorriso, assim, de orelha a orelha, né? O rapaz da imobiliária, tu não podia ter ido falar com ele, porque sou eu que resolvo. Eu falei, não, tu que resolve, mas tu não resolveu. Eu fui em quem resolve. Eu não desisti, sabe? Às vezes a gente pensa, não vai dar certo, já não deu. Eu falei, não, mas eu quero, né? Claro, a gente sabe que tudo tem limite, mas
Às vezes não, né? Às vezes a gente precisa, assim, realmente extrapolar e arriscar pra conseguir o que a gente quer. E Lu, quando eu abri, todo mundo. Imagina, um dia eu era CLT, tava ali todo mundo me vendo, porque eu aluguei justamente pertinho do meu antigo trabalho. E amiga de todo mundo, inclusive da dona, que virou minha cliente depois. O pessoal do mercado, todo mundo me conhecia. E o pessoal ia lá pra comprar, me prestigiar, me deram parabéns, ficaram felizes. Mas sabe o que eles me perguntavam? Como é que tu conseguiu? E eu falei, pois é, como é que eu consegui? Primeiro com muita fé, né? E trabalhando muito, planejando e fazendo acontecer. E como tu falou, parece que às vezes quando a gente planeja, projeta algo, parece que as coisas realmente vão dando certo no universo, né? Vai te abrindo também, porque tu tá naquela vibração positiva que tu quer e vai fazer aquilo, né? E vai fazer até conseguir. Eu sempre digo que o não a gente já tem. Tu já parte do não. Tu tem que buscar o sim. E buscar o sim é que é o desafio. Vou atrás do sim, porque o não eu tenho. E muitos nãos no caminho. Quantos nãos? Eu não tinha fornecedores. Pensa, uma pessoa que veio do direito, que trabalhava na política e de repente cai de paraquedas num ambiente que é um ambiente difícil, porque pessoas que, né, já passaram muito trabalho, trabalharam na rua, que não era fácil, chuva, sol, enfim, as intempéries atrapalhavam muito o trabalho deles. Quando tinha esse tipo de coisa, eles vinham lá da Praça 15, lá dos anos 80, 90, em períodos muito complicados, muito difíceis de trabalhar na rua. Então, são pessoas que são sofridas, né? A maior parte das pessoas que tá. E aí chega eu do direito, que pra eles, o que essa pessoa, essa patricinha, né? Essa dondoca tá fazendo aqui? E, no entanto, eu sempre tive um lema que é ser humilde, gente. Seja humilde. A gente não é nada nesse mundo. Nada. Hoje a gente tá aqui, amanhã talvez não. E isso sempre me moveu muito também, como tu que vai buscar o teu sim. Busca o sim. Ele não tá ali, ele nunca vai estar disponível. É muito difícil tu já ter sorrisos, te esperando, dizendo vem que vai dar certo. Não. O não, ele é inerente. O ser humano, não vai dar. Não, não consigo. Não pode. O não, ele sai assim das pessoas. Só que tu tem que ir lá e cavar o sim. E tu não pode te deixar levar pelas partes, né? As adversidades, elas vão surgir sempre. E eu vou ir atrás da loja feminina. Eu não sei como, eu não sei de que forma. Eu tenho na minha cabeça o que eu quero. Mas eu ainda não sei aonde, eu ainda não... Mas isso vai sair do papel. Isso vai sair do papel, é uma promessa. Muito obrigada. E assim, ó, eu vou usar muito mais os teus serviços. Eu vou usar muito mais o teu trabalho, a tua criatividade, a tua jovialidade. Vamos fazer esse casamento aí perfeito, né? Uma pessoa mais madura, que podia ser tua mãe, com essa tua jovialidade, essa tua vontade que tu tem. Vamos tentar esse casamento ficar cada vez mais perfeito, para que eu possa te ajudar e tu também possa me ajudar. Com certeza, Lu. E os meus clientes, né, sempre falam, Lizzy, muito obrigada, né, tô tendo um retorno muito bom. Por que eu faço? Eu vou dizer assim, ó, eu nunca faço só aquilo que me foi proposto, sabe? Eu sempre faço a mais. Eu penso assim, eu penso como se fosse o meu negócio. Ah, Prime Style agora é minha, então eu preciso vender. Eu sei que o contratado foi isso, mas eu quero fazer mais um, quero fazer mais isso, quero fazer mais aquilo. Aí geralmente eu coloco também no status do WhatsApp. Várias vezes que eu coloquei no status do WhatsApp, amigas minhas me perguntando, Lizzy, que tecido que é? Ai, qual é o meu endereço? Ai, gostei dessa calça. Porque às vezes são coisas específicas. E falando em calça, eu me lembrei que, tu tem um gosto muito bom. Não sei se é tu que escolhe a Prime Style, a moda masculina. Eu fui fazer vídeo, aí eu até te falei, né, Lu, que calça linda. Eu nunca vi em lugar nenhum. Talvez tenha em vários lugares, mas eu nunca vi. Na tua loja foi que eu vi aquela calça linda, assim, diferente. Eu até falei, se fosse feminino, levava. Mas tu até comentou que teve uma menina que levou, né? Várias meninas levam, porque Lu, isso aqui é assim, não, pode usar, experimenta. Eu sempre digo pras pessoas, dá um jeito e vamos experimentar essa calça. Se tu gostar, leva. Tem muita coisa ali que pode ser considerada unissex. Porque tem meninas que gostam de uma moda um pouquinho mais solta, uma coisa mais streetwear, uma moda mais que lembre, né, os skatistas. Eu tenho pra esse público também. E tem o pessoal que gosta mais ajustado, que fica, né, uma pegada diferente. E aí a gente vai trabalhando em cima, como tu tinha dito lá no início, tu falou assim pra mim, Lu, a gente precisa se conectar com o cliente. A conexão é tudo. A gente tá o que fazendo hoje aqui? Conexão.
né? Então, a conexão com o cliente, e eu aprendi isso agora, mas a conexão é tudo na vida da gente. Network é tudo, tu abre portas te relacionando bem. Relacionamento, ele é uma coisa incrível pro ser humano. E quanto mais tu te relaciona, quanto melhor tu te comunica, mais tu atrai coisa boa pra ti. Com certeza. Hoje ainda eu falei com uma patrocinadora nossa, que é a Cris Uniformes. Ela faz uniformes e ela me conhece desde quando eu abri a minha loja em 2013. Eu comprava, assim, de fornecedores. Eu me lembro especificamente que os uniformes da minha loja para minha funcionária, a gente pegou de uma marca da Serra Gaúcha. Eu sei que a malha era Petenat, era uma malha muito boa. E aí eu queria aquele modelo que eu achei bonito, assim, tinha uns detalhes em dourado pro nosso uniforme. Eu mandei bordar lá na Cris Modas. Era roupas e acessórios. Nossa, como vende também acessórios, né, no feminino. E aí eu entrei em contato com ela ela lembrou de mim, assim, até hoje, o ano passado. Não, ainda nesse ano ela também foi a nossa patrocinadora em uns outros episódios. E só que ela tá sempre na correria, ela atende muita gente, né? Graças a Deus, assim, o trabalho dela é impecável, assim, nessa área que ela trabalha de uniformes. E vários meses atrás eu entrei em contato, assim, mandando mensagem, convidando pra ser patrocinadora, pra fazer propaganda dela. Eu gosto muito, porque eu realmente conheço o trabalho dela, eu conheço a empresa dela. E eu gosto de fazer propaganda de empresas que eu conheço justamente por essa referência. Não, eu sei, eu conheço a empresa, não é só mais uma empresa, mais uma publi, né? E aí, lembrei dela, aí eu falei com ela, aí ela conseguiu me atender hoje. Não, claro, Elise, você sim, conta comigo. Pode pegar o meu logo lá no Instagram, as fotos lá e monta, faz como tu quiser, né? Essa credibilidade que a gente conquista, né? Olha quantos anos que ela já me conhecia, né? Ela já conhece o trabalho. Aí, hoje que ela conseguiu ver a mensagem, né? Ela já deu ok, aprovou, né? E eu também super aprovo o trabalho dela, né? Da Cris. E bom, isso é network, relações. Relações é tudo na vida da gente. Ninguém vive sem se relacionar hoje em dia. Tá aí a rede social, né? Que não nos deixa mentir. O que a gente faz todo dia? A gente olha a vida das pessoas, a gente escuta, a gente quer seguir. Ah, eu quero ver o que o fulano tá fazendo. A gente faz o quê? Se conecta? A gente tá sempre olhando os stories. Sempre E eu conectado. sigo, assim, vários empreendedores. Muitos, alguns às vezes não seguem de volta, mas eu olho e eu sempre dou um like ali, tanto no story quanto no feed, porque eu sei que aquilo vai ajudar. Mesmo que a pessoa não me siga ou não seja ainda o meu cliente, ainda, né? Mas eu fico ali, às vezes, curtindo ou comentando, porque eu sei que aquilo vai ajudar no engajamento da pessoa. E teve uma cliente minha, no mês passado, que eu sempre tava curtindo os stories dela. E ela mandou um direct: oi, Liz, eu vejo que tu tá sempre curtindo as minhas coisas. Nossa, que legal, obrigada. O teu trabalho é muito importante pra gente que é empreendedor. E aí me convidou pra gente fazer um trabalho, né? Ela trabalha com salão de beleza, tratamento de cabelo. Ela até fez umas luzes no meu cabelo, é a Jéssica Rodrigues. Aí quando eu cheguei lá pra eu gravar ela, né? Fazer a propaganda também pra ela, eu recém tinha feito limpeza de pele com uma outra cliente, que é a Lise Carvalho. Foi a nossa entrevistada do mês passado. E ela, eu falei, mas assim, nem era pra vender. Eu cheguei falando, eu não. Desculpa, Jéssica, que hoje eu tô sem maquiagem, porque eu fiz uma limpeza de pele agora e eu não pude fazer. Eu tô vendo que a tua pele tá muito bonita, tá brilhosa, viçosa. Onde é que tu fez? Eu fiz com a Liz, ela faz assim, assada, faz todo mês. Eu tô precisando disso, é isso que eu preciso. Aí essa conexão, elas se conectaram. Ela chamou, elas já se trocaram de serviço, uma fez o cabelo com a outra, e uma vai indicando pra outra. Então eu vejo que essa conexão é importante. E eu tento falar pros meus clientes, pro pessoal que assiste, que eu não tô vendendo mais um serviço, não é mais uma publicação, não é mais um marketing, mais uma propaganda, mas é algo humano, eu me preocupo, né? Eu vou fazer a propaganda pra tal loja, eu vou ser da loja e eu quero vender, eu fico assim feliz quando a loja vende junto, sabe? De ter essa empatia junto, né? Eu acho que é por isso que as pessoas gostam também, né? Porque eu realmente faço de todo o coração. Porque eu penso, se eu consigo vender e ter esse sucesso, é isso que eu quero que essa loja tenha também. Porque às vezes eu sei que é difícil, né? Tem que comprar, tem que vender, tem que tirar foto, tem que publicar, né? Então é muita coisa às vezes para um empreendedor fazer. Mas aí eu tô aqui, né, pra ajudar vocês. Com certeza, e a gente precisa, porque é difícil. Eu faço exatamente tudo isso que tu falou. Eu não fazia. A gente pensa, quando a gente é CLT, e não que a gente não trabalha, a gente trabalha muito. Mas ao final do teu expediente, chegou ali 18, 18h30, 19, enfim, não sei o horário, tu vai pra casa e tu fechou a porta, né? Tu não precisa levar. Dificilmente as pessoas levam trabalho pra casa quando elas são CLT. Ou levam, mas sabem que vai ter um término. Quem é empreendedor não termina nunca. Nunca.
É sábado, é domingo, é feriado, a gente tá pensando e conectado no negócio o tempo todo. O que eu vou postar amanhã? O que eu vou fazer de fotografia? Que tipo de kit eu vou montar pro meu cliente que me pediu que ele quer um look completo para ir nos 15 anos da madrinha? Enfim, tem coisas que a gente faz que são o tempo todo pensando. A gente pensa 24 horas no negócio. Isso é ser empreendedor. E é isso que eu aprendi, que eu tô levando pra vida. Que ao longo desses anos, que eu tô indo pro 4º agora ano de empreendedora, é que a gente vive 24 horas o negócio da gente. Muito diferente de ser CLT. É o tempo todo. A gente se joga de cabeça pra fazer dar certo. É isso que a gente faz. E a gente se torna um negócio, né? Como tu falou, ser 24 horas, a gente às vezes acaba sonhando, né? E a gente realmente se torna um negócio. Eu cheguei, foi o mês passado, eu também trabalho com gráfica, tenho que fazer os seus cartões, não me esqueci. Por favor. Fazer os seus cartões. Mas aí eu cheguei nessa loja, que foi uma indicação da minha amiga da Rose Prado. Eu coloquei um adesivo na parede da Rose, ficou bem bonito, né? Com o logo dela, a gente faz os vídeos, aparece ali o logo dela com um adesivo na parede. E ela indicou pra uma amiga dela, tem um salão de beleza, que é a Hannah Beauty. E aí cheguei lá pra colocar o adesivo também, e elas, eu te conheço dos vídeos. E aí ela me falou isso. Aí depois conversando, a gente tomou um café junto, conversando. Ela, tu sabe que eu te conheci dos vídeos, eu já gostava de ti. Mas agora, pessoalmente, eu vi que realmente tu é verdadeiramente o que tu passa no vídeo. E eu gostei mais ainda. E eu falei, que bom, temos que fazer vídeo então também aqui, né? Eu falei pra ela. E isso que é legal, né? Essas conexões, né? Isso que eu acho, assim, legal, assim, importante, né? Essa verdade. Com certeza. A gente vive o negócio. Depois que a gente começa a ser empreendedora, a gente vive o negócio. Não adianta, não tem coisa diferente. Acho que é isso que eu queria passar, assim, para as pessoas, que não é só trocar uma carreira. Eu fiz um coach, né, dessa troca de carreira. Fiquei 1 ano fazendo um coach com uma pessoa que faz coach de transição de carreira. E mesmo assim, a gente acha que tá preparado, mas a gente nunca tá preparado. A gente vai se preparando ao longo do percurso, ao longo do caminho, é que tu vai aprendendo que fazer essa transição de carreira, ela é longa, ela é lenta, mas ela vale muito a pena. Muito a pena. Se alguém me dissesse hoje, tu queres voltar a ser CLT, eu ia dizer não neste momento. Hoje, se alguém me propusesse, olha, Lu, vai ter assim, assim, assado. Dependendo do que fosse para ganhar, eu ia dizer não, porque a liberdade que eu tenho de estar aqui contigo, a liberdade de escolher alguns horários, de poder me propor para fazer coisas diferentes, ela é a parte maravilhosa, dentre outras, claro, no empreendedorismo. Transição de carreira é isso. E eu vou dizer, coragem, gente. A vida é só uma, a gente vem, a gente não sabe o dia de amanhã. Tem que ter coragem? Claro que tem, muita coragem. Mas fazer a mesma coisa e ficar todo dia se queixando, eu tenho que fazer isso, de novo eu tô fazendo aquilo. Gente, então não contamina os colegas, sai, vai procurar outras oportunidades. E eu estava naquela época, neste ambiente, de muita gente falando, eu tô cansado disso, porque eu não quero mais aquilo, porque... Gente, vai procurar outras coisas. Não contamina o ambiente que tu tá. E eu digo isso pra todo mundo. Não tá feliz, vai procurar o que te faz feliz. Não fica parado no mesmo lugar. Te move, tu não é árvore, não criou raiz nesse lugar. Vai fazer alguma coisa que te faça bem, que te deixe feliz, que te alimente, que alimente a tua felicidade. Porque ficar parado esperando que alguma coisa aconteça, sinto muito, não vai acontecer. A gente tem que se mexer para as coisas mudarem, né, Lu? Bom, a gente já tá chegando no final do nosso episódio de hoje, do nosso podcast do comércio. E eu já quero te agradecer, Lu, muito obrigada por ter vindo hoje. Adorei conhecer a tua história, eu já conhecia um pouquinho, a gente já conversava um pouco, assim, rapidamente, né? No movimento lá da tua loja, a gente já conversou, assim, um pouco. E foi disso, né? Eu fui gravar vídeo na tua loja e a gente começou a falar sobre alguma coisa que tu falou, imagina, né, Liz e eu, 20 anos, mais de 20 anos, 30 anos na administração pública, advogada, e agora eu tô aqui no comércio. Aí eu falei na hora, então tu tem que participar do podcast do comércio. E veio daí a ideia, né, de te convidar. Eu fiquei muito feliz, porque também achei muito legal, porque tu também é da área do direito, assim, a faculdade que eu sou apaixonada. Adoro a tua loja, tu tem realmente um bom gosto. Eu tenho certeza que a tua nova loja, eu tô falando que a tua nova loja de moda feminina e acessórios vai ser sucesso total. Já tô aqui fazendo propaganda, já vai estar todo mundo esperando. Ô, Lu, vai te perguntar, quando é que tu vai inaugurar a tua loja?
E tu pensa, Lu, em abrir lá no Pop ou um bairro? Eu tô pensando em bairro, tô pensando em fazer uma coisa talvez perto na Zona Sul, ainda não sei, porque eu moro na Zona Sul. Eu tinha pensado alguma coisa lá para aquela região, para ficar próximo de casa também, enfim. Ainda não sei, mas eu tô pesquisando lugares. Eu gosto muito do Pop Center, acho ali um lugar muito seguro, é tranquilo, tem estacionamento, enfim, ele tem uma série de benefícios, é no centro. Mas acho que as lojas de bairro também têm o seu charme. Enfim, ainda tô pensando. Acho que é só isso, na verdade, que tá faltando. Porque as compras a gente vai, a gente bota bastante mercadoria e a loja acaba, né, se autossustentando, como eu digo. O problema maior ainda é o local que eu tô estudando estrategicamente, um local que fique bom para as minhas clientes. Essa Ótimo. é a ideia. E vai ser sucesso, tenho certeza. Lu, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente hoje, compartilhando a tua história, o teu negócio, a Prime Style, moda masculina, mas já vai ser também moda feminina, né? Vamos ter uma loja nova por aí, vamos ficar aqui na expectativa. Muito obrigada. Eu é que agradeço pelo carinho de vocês por me receber aqui. Obrigada pela oportunidade. Isso é uma grande oportunidade. Pode ficar tranquila que eu vou propagar para várias pessoas. E se vocês puderem crescer ainda mais depois desse programa lindo que a gente fez, que eu participei, tu pode contar comigo sempre, sempre. Parabéns, Lizzy, tu é maravilhosa. Ai, obrigada, Lu, também é maravilhosa. Muito obrigada. Pessoal, então sigam no Instagram Prime Style Moda Masculina. Eu vou deixar também uma arroba para vocês. Não se esqueçam de se inscreverem aqui no nosso canal, Podcast do Comércio. Isso é muito importante para que mais pessoas possam conhecer também esse trabalho do Podcast do Comércio, que faz indicação de empresas, produtos, serviços, de forma autêntica, né, como a gente estava falando aqui. Então deixa o seu like, o seu comentário também, que isso com certeza ajuda bastante a gente aqui. Então, até o próximo episódio e tchau, tchau!